Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e agora nós vamos conversar com Aquiles, que é engenheiro elétrico e é doutorando em engenharia elétrica. Aquiles, conta um pouco para a gente desse experimento que você está desenvolvendo aqui no laboratório. Bem, o experimento ele consiste na caracterização dos metamateriais. A gente tem um arranjo periódico de estruturas, como esse daqui, que o Ben explicou, que ele se comporta como meio homogêneo. Então, nós precisamos fazer a caracterização eletromagnética. Ou seja, a partir desse volume aqui de metamateriais, a gente precisa extrair a permissividade e a permeabilidade desse material e, assim, conseguir inferir qual que é o índice de refração desse material, para ver como que ele se comporta eletromagneticamente. Então, para fazer esse experimento, a gente precisa colocar esse material entre duas antenas. Para quê? Nós temos uma antena que ela vai fazer a excitação desse metamaterial. Ela vai emitir onda que vai bater no metamaterial. Parte dessa onda, ela bate no metamaterial e reflete de volta para essa antena. E a partir desse material, que é um analisador de espectro, a gente consegue ver os parâmetros de reflexão, ou seja, essa onda que bate no metamaterial e volta. E a gente consegue obter esse gráfico em função da frequência. A mesma coisa ocorre também com parte dessa onda que vai bater no metamaterial e vai chegar até a outra antena, essa propagação. Esse é o parâmetro de transmissão do material. Então, sabendo o parâmetro de reflexão e o parâmetro de transmissão desse metamaterial, através de uma rotina que nós desenvolvemos no MATLAB, nós conseguimos inferir qual que é a característica que esse volume tem. Nós conseguimos ver a permissividade, permeabilidade, a impedância e o índice de refração desse meio, utilizando esse experimento que temos aqui. Quando a gente fala em espectro, a gente lembra dos caça-fantasmas, né? Que tem sempre um espectro que aparece, aí a gente vem aqui e fala de holograma. Então, como diz, são palavras que, para a gente que é mais leigo na situação, é interessante, porque a gente vê na TV, vê na mídia. Mas vocês estão criando, tipo, então, um raio-x. Tudo que você colocar ali de metamaterial, vocês vão conseguir, através desse raio-x, né, saber do que ele é feito. E, no caso, ele seria utilizado em que tamanho? Você tem um monte de metamateriais pequenos. Teria, como exemplo, criar em larga escala, criar um objeto enorme para se saber, então, a bioimpedância e outras coisas que vêm nesse aparelho? Então, é que quando você tem a máquina de raio-x para fazer caracterização, você está trabalhando com frequências muito altas. Neste caso, aqui no laboratório de micro-ondas, nós trabalhamos aqui na faixa de micro-ondas. Então, nós temos aqui a frequência desse aparelho especificamente, para essa antena específica, nós trabalhamos na faixa de frequência de 8 a 12 GHz. Então, a gente projeta o metamaterial para que ele tenha as propriedades eletromagnéticas que a gente deseja, exatamente nessa faixa de frequência. E, quanto à larga escala, sim, nós podemos criar metamateriais maiores que isso. Mas, primeiramente, a gente está um pouco mais interessado na parte de caracterização desse material. Então, uma vez que a gente entende o comportamento deste metamaterial, a gente pode fazer em larga escala esse material para que a gente tenha um volume maior desse material com as propriedades que a gente deseja. E a gente está vendo na televisão, como que você consegue então ler o que tem dentro do seu metamaterial? Você consegue ler através de gráficos de cores diferentes que a gente percebe, e como que você sabe de onde está saindo, de onde está entrando, e que é interessante esse gráfico para você, que é real o que o produto está lendo? Então, o que o analisador ele faz? Ele gera os parâmetros de reflexão. Então, a gente pode ver aqui essa curva azul, e nós temos essa curva vermelha, que seria a transmissão. Eu pego esses dados, eu gero ele formo numa planilha, né? A gente tem um gráfico aqui, que é uma coisa mais visual, mas eu tenho esses dados numa planilha, ponto a ponto, em função da frequência. E, a partir desses dados, ponto a ponto, eu uso um aplicativo MATLAB mesmo, que eu tenho uma rotina de extração. Ou seja, eu pego cada pontinho de frequência, utilizo o método de extração para falar para cada ponto de frequência qual que é a permissividade. Porque esses materiais eles têm características dispersivas. Então, as propriedades eletromagnéticas com permissividade e permeabilidade variam também em função da frequência. Por isso que é importante a gente ter uma caracterização em função da frequência desses materiais. No caso, por exemplo, se você pegar um material, um plástico, até mesmo um vidro, algum outro objeto, no caso, esse gráfico ele teria uma alteração pela permeabilidade desse material, então? Sim, por materiais convencionais, nós temos aqui um teflon ou um vidro, por exemplo, eles não apresentam uma dispersão tão alta. Ou seja, os parâmetros eletromagnéticos deles são praticamente constantes em função da frequência. Então, se a gente fosse ver aqui, a gente viria mais ou menos retas.
nesses gráficos aqui, tanto na transmissão quanto na reflexão. E quando a gente fizesse a extração dos parâmetros, nós também veríamos praticamente uma reta em função da frequência. Os metamateriais, como eles são formados por inclusões metálicas, que têm corrente, apresentam ressonâncias, a gente não pode afirmar isso. Então, todos os parâmetros eletromagnéticos, para cada ponto de frequência, como o comprimento de onda varia com a frequência, eles vão apresentar propriedades eletromagnéticas diferentes. Então, por isso que é importante a gente ter uma caracterização em banda larga desses materiais. Aquiles, então se você troca de material, você utiliza um teflon e troca o metamaterial, a curva então vai alterar. Como que vai funcionar isso? Então, vamos fazer o teste aqui, né? Nós tiramos o metamaterial e vamos colocar aqui um teflon, por exemplo. Aqui nós temos o teflon. Você pode observar que a curva está praticamente constante. Isso quer dizer que o material apresenta uma dispersão muito baixa nessa região do espectro. Ou seja, as propriedades eletromagnéticas desse material, elas não variam tanto em função da frequência, nessa faixa de frequência que nós estamos trabalhando, de 8 a 12 GHz. Professor Benhur, se alguém tiver interesse em conhecer o laboratório, ou até mesmo tem interesse em no mestrado, no doutorado, se especializar, como que faz, onde dê um site, telefone e todos os contatos? Bom, é só procurar a gente aqui, a gente está na USP, em São Carlos, no Departamento de Engenharia Elétrica. O meu e-mail é benhur@sc.usp.br e vocês podem entrar até na própria página da Engenharia Elétrica, do Departamento de Engenharia Elétrica, que já tem o link já para o nosso laboratório. Então fica muito mais fácil para quem estiver navegando na rede. Bom, ou então entrar em contato comigo por telefone, que o telefone é 3373-8132. Serão todos bem-vindos. E o futuro desse experimento? O Aquiles já está saindo do doutorado, se der tudo certo, que vai dar certo, ele vai publicar daqui a pouco. E o futuro do laboratório, o que o senhor espera? Bom, o que é muito bom, nós temos recebido outras pessoas, mais pessoas interessadas em desenvolver a pós-graduação aqui. O Aquiles, ele já está, se não me engano, no segundo ano do doutorado dele, então ele tem mais pelo menos 2 anos pela frente, já tem artigos muito bons engatilhados, já que deverão ser publicados, né, que a gente torce para isso, todos relacionados ao que vocês acabaram de ver, que está sendo um trabalho muito bom, um trabalho que envolve cooperação com outros grupos no exterior também, o que é muito importante. Então, as perspectivas que nós temos hoje são, de fato, muito boas, principalmente porque as pessoas que têm nos procurado são pessoas que, de fato, sabem do desafio, entendem a complexidade do assunto, mas, ainda assim, eles querem ajudar e contribuir com essa área que nós somos um dos poucos grupos que trabalham exatamente com esse tipo de técnica. Entendeu? Então, de fato, sendo pessoas muito boas que conheçam e entendam o desafio que é trabalhar com eletromagnetismo, que muito pouca gente gosta, mas, ainda assim, é muito gratificante as coisas que a gente consegue obter com isso daí. E os desafios são muito bons. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Até mais. Sou Gabriela Olaio.